A paz de Cristo, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical, dessa vez na classe dos pré-adolescentes. Nós estamos em Araraquara, tá bom? Isso aqui é um quarto de hotel, estou aqui com a minha esposa. Nós viemos para cá ontem, dia 3 de novembro, para ministrar a palavra de Deus aqui aos jovens da mocidade Geração Eleita. Eu estou com a camiseta deles, ó. Qual é o seu alvo? Filipenses 13:14. Aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Rio Preto, que fica aqui em Araraquara. E nós estivemos aqui ontem, ministramos hoje também à noite, e por isso que nós estamos aqui improvisando, mas cumprindo aqui a nossa missão e o nosso compromisso com os irmãos. Tá bom? Semana que vem voltamos lá para as nossas instalações em casa, humildes, mas lá eu controlo um pouco melhor. Eu até ia fazer uma live, mas fiz um teste aqui, não deu certo, então estou gravando e vamos ficar na oração aí para eu conseguir subir esse vídeo aí para vocês, tá bom? Ó, se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. Aqui na descrição dos vídeos tem minhas redes sociais, você acompanha aí essas nossas viagens, lá no Instagram você acompanha trechos das pregações, agendas estão abertas para o ano que vem, será um prazer atender a sua igreja. O primeiro link é do treinamento Transforme Suas Aulas. Todas as semanas, professores estão adquirindo 70% de desconto no lançamento. Aproveite! Você aprenderá a preparar uma aula, a planejar uma aula, você aprenderá também a aplicar uma aula, que é ajudar o aluno, pegar aquilo que ele aprende na sala de aula e praticar no dia a dia, não é? Não adianta dizer para o aluno assim, você não pode ser só ouvinte, tem que praticar, mas é preciso ajudá-lo a colocar em prática. É preciso mostrar ao aluno como ele coloca aquilo que ele está aprendendo nesta aula em prática no seu dia a dia. Você vai aprender também a diversificar a sua forma de ensinar. Existem alunos que aprendem só escutando, outros aprendem fazendo anotações, outros aprendem discutindo e outros aprendem repetindo aquilo que você está falando. Quando você diversifica a sua forma de ensinar, você alcança os seus alunos com muito mais eficiência, eles aprendem muito mais e o resultado das suas aulas se torna muito mais relevante. É o primeiro link aqui na descrição, adquira já o seu treinamento, transforme suas aulas. Comentários, hein? Vocês deram um show na última aula, nos comentários, continua comentando. O YouTube gosta quando você comenta. O que ele faz? Ele entende que o conteúdo é relevante e aí ele coloca para mais gente, ele apresenta para mais pessoas o nosso conteúdo, tá bom? Fala para nós de onde você nos assiste, fala o que você acha das nossas aulas, enfim, dá seu palpite, deixa sua opinião, faça perguntas, estamos aqui para atender os irmãos. Tema da aula 6 na classe dos pré-adolescentes é praticando a misericórdia. O texto de hoje encontra-se em Lucas 6, versículo 36 e 38. Você sabe o que é misericórdia? Sabe o que é? Vamos falar sobre isso hoje. Bom, o texto destacado aqui, a Bíblia diz, Mateus 5 e 7. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Tá? Olha só. Na sociedade atual, as crianças são ensinadas desde cedo a pensar primeiro no bem-estar próprio para depois pensarem no próximo. Esse tipo de comportamento egoísta é o que predomina no mundo. Nesta lição veremos que a misericórdia é uma qualidade encontrada no verdadeiro cristão. Olha só, não só as crianças, tá? Nós somos ensinados a pensar primeiro em nós. O evangelho vai na contramão. O evangelho diz assim, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, né? Eu estava ministrando agora na quinta-feira de manhã, lá em Jundiaí, para adolescentes da Geração Eleita, lá de Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Jundiaí, e aí eu mostrei para eles, ali na prática, né? Eu praticamente desenhei, né? Quer dizer, amai-vos uns aos outros. Então, como se tivesse um círculo, né? Então, ao invés de eu me amar, fechar em mim mesmo, eu amo o outro, que ama o outro, que ama o outro, que ama o outro, que ama o outro, também serei amado. Então o Evangelho nos chama a pensar no outro, o Evangelho nos chama a cuidar do outro, não é? A teologia coach, inclusive, ela ensina a gente a cuidar de nós mesmos. Legal, a gente tem que ter amor próprio,
Mas cuidado para não entrar na questão do egoísmo, do egocentrismo. E aí quando o ser humano ele se fecha em si mesmo e ele pensa só nele, é por isso que a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais doente, onde as emoções assumiram um trono na vida de muitas pessoas e até nos cultos. Por quê? Porque pensando em si mesmo, o homem começa a cultuar a si mesmo. E aí tudo tem que girar em torno de si. Isso é um perigo que nós estamos vivendo e correndo nos últimos dias, tá? Então vamos entender qual que é a proposta do Evangelho. Primeiro, Deus é misericordioso. Ele conhece as nossas limitações e por isso ele demonstra sua misericórdia e perdoa os nossos pecados. Anota aí para você levar como referência Efésios 2, do 1 ao 4. Do 1 ao 3 mostra o que nós merecemos enquanto seres humanos. Inclusive, a gente precisa até ratificar algo que nós temos falado ultimamente. Prolifera isso no meio desse pensamento humanista que o coach traz para dentro do Evangelho. Não estou falando contra o coach. O coach enquanto profissão, beleza. Mas enquanto expressão do Evangelho é um perigo e um desastre, né? Então veja, nós muitas vezes damos qual que é a ideia. Olha, você tem um valor. Você é especial para Deus. Não. Nós não somos especiais para Deus. Aliás, Paulo deixa isso muito claro em Romanos 5 e 8. Até porque, pensa comigo. Pagar caro por algo especial tem alguma dificuldade? Pagar caro por algo extremamente valioso tem alguma novidade? Não é? Então, assim, pagar 4 milhões numa Ferrari, que já é um carro exclusivo, tem alguma novidade? Alguém espera pagar 10 mil reais numa Ferrari? Não. Agora, pagar 4 milhões num carro popular, no Uno Mille. Opa, peraí, como assim? Tudo bem, pagar 4 milhões numa Ferrari faz sentido. Agora, pagar 4 milhões no Uno Mille, usado, todo arrebentado, motor que não está funcionando, pneu tudo careca, porta batida, os bancos tudo remendado. Como assim? Pois essa é a proposta do Evangelho. Nós não somos uma Ferrari. Deus não nos comprou porque nós somos uma Ferrari super exclusiva. Não. Nós somos especiais. Não. Deus nos comprou e pagou o mais alto preço nesse unim batido, rebentado, sem motor. Prova na Bíblia, Romanos 5 e 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, o maior valor, sendo nós ainda pecadores, o menor valor, o menor preço. A gente, na verdade, não valia era nada. De especial a gente não tinha nada, porque o pecado arrebentou com tudo isso. E por isso que o amor de Deus, a misericórdia dele se torna tão extraordinária, tão maravilhosa, porque a gente não vale nada. A gente não é especial coisa nenhuma. Será que está pronto para essa verdade? Está na Bíblia. A gente não é especial. A gente não é o centro de Deus, a gente não é uma exclusividade, não. Ele nos compra para isso. Ele nos compra para nos tornar exclusivo, para nos tornar especiais, para nos dar valor. Mas o alto preço pago não é para demonstrar o quanto que nós valemos, mas o quanto Deus está determinado a investir em quem não vale nada. Ou seja, nunca é sobre nós, é tudo sobre Ele. Eu tenho dito, o eu precisa sair do centro. O eu precisa sair do trono. O eu precisa dar licença para o Senhor aparecer. Então não é sobre nós. Não é sobre o quanto valemos a misericórdia de Deus. É sobre o quanto Ele se dispôs a pagar por quem não valia nada. Romanos 5 e 8. Efésios 2, do 1 ao 4. Tô vontade de sair correndo aqui no apartamento. Bom, vamos lá. Vamos entender aqui que a gente depende da misericórdia divina. Esse é o primeiro passo. Paciência tem limite?
As Escrituras ensinam que as misericórdias de Deus não têm fim. O pecado é o que afasta o homem de Deus e traz diversos males para a sua vida. À medida que o pecador se arrepende e pede perdão, o amor de Deus o alcança com a misericórdia. De outro modo, a paciência do ser humano sempre impõe limites. Tá? De fato, só temos condições de exercer a misericórdia quando olhamos para a misericórdia de Deus, que Deus manifestou por meio da morte de seu Filho sobre a cruz. Tá? Então, o cristão, ele olha o mundo pela ótica da cruz. Então, quando você olha o mundo pela ótica da cruz, fica fácil perdoar. Por quê? Porque você foi perdoado. Quando você olha o mundo pela ótica da cruz, ao invés de vingança, você troca a vingança por misericórdia. Entende? Porque você olha pela ótica da cruz. Você não merecia, mas ele te deu. Você não merecia, mas ele te ofereceu. Então, toda vez que a gente pensa assim, mas ele não merece, mas aquela pessoa não merece, o cristão, ele olha para a cruz e fala, mas eu também não merecia. Então, não é que o cristão é bobo. O cristão é inteligente. Ele olha para a cruz. E aí ele não exige do outro aquilo que, se fosse exigido dele, ele não poderia ofertar. Demais, né? Somos misericordiosos porque alcançamos a misericórdia. Olha só, Deus é misericordioso porque ele é misericordioso. Agora, o cristão, ele é misericordioso porque ele foi alcançado pela misericórdia. Então, de novo, só é possível exercer misericórdia com o outro, só é possível perdoar quem nos ofende, quando a gente entende que fomos perdoados. Nós não merecíamos o amor de Deus. Por isso que eu estou dizendo. Por isso que eu gosto de pregar, porque sempre Deus traz algo novo no nosso coração. Muito gostoso isso. Sabe? A gente merecia o amor de Deus, não merecia nada. Você é especial. Que especial o quê? Isso é conversa como fala? De palestra emocional. Que especial o quê? E vou falar uma coisa para vocês, hein? Vocês que estão liderando jovens e adolescentes aí, tá? Vocês estão criando uma geração de jovens e adolescentes que não tem compromisso com a palavra. Porque ao invés de pregar a palavra, vocês estão colocando as emoções no centro. Eu desafio você a olhar os últimos 10 apelos que foram feitos em cultos de jovens e adolescentes. Dos 10, eu desafio você, 9 envolver a questão emocional. Você que está triste. Você que está precisando de um abraço do Espírito Santo. O evangelho é para isso não, gente. Não adianta nada as pessoas saírem da igreja alegrinhas que recebeu um abraço do Espírito Santo, mas sem arrependimento. Adianta o quê? O evangelho é sobre perdão de pecados. As dores, as aflições, é para a vida toda. Então, a proposta do evangelho é nos conduzir ao caminho do arrependimento e do perdão para a salvação e nos ajudar a lidar com essas dificuldades, com os problemas, os dilemas, que são muitos, não são só os emocionais, não. Pelo amor de Deus, hoje parece que as emoções se tornaram um Deus, está sendo idolatrado, inclusive nas igrejas, principalmente entre jovens e adolescentes. Gente, a proposta do evangelho é conduzir-nos à confissão de pecados, arrependimento, abandono do pecado para a salvação e nos ajudar com a palavra a enfrentarmos, a lutarmos, a resistirmos diante de todas as adversidades, até a morte ou o arrebatamento. O evangelho não é uma negação do sofrimento, é força para enfrentar o sofrimento. Meu Deus do céu. O evangelho não é uma força para neutralizar as dificuldades, não, é uma força para a gente enfrentar as dificuldades. É uma força para a gente passar pelas dificuldades. Cuidado. Porque se a gente dá às pessoas uma ideia, Deus vai curar as tuas dores agora. Curar as tuas dores? Rapaz, a vida é feita de dor. Nós estamos falando uma mentira. Aí a pessoa sai da igreja, continua com dor. Eu falo, mas o pastor falou que Deus vai curar minhas dores. A gente tem que tomar cuidado. O evangelho não é essa coisa genérica, não. A gente tem que tomar cuidado, tá? Olha só. Tópico 2. Jesus teve compaixão. Eu sempre falo que o que me atrai em Jesus é a sua humanidade, né? E compaixão nada mais é do que você reverberar a sua humanidade, tá? Jesus demonstrava compaixão. Uma prova disso é que ele ressuscita Lázaro depois de
4 dias, chorou ao ver o sofrimento ali das irmãs de Lázaro, se comoveu ali com o ladrão que estava ao seu lado na cruz. Agora, a compaixão de Jesus, ela alcança a todos, todas as pessoas. O Senhor não rejeitaria as pessoas, nem despreza quem o procura com sincero coração. Aqui é muito interessante isso aqui, porque isso aqui nos ensina a corrigir a questão de que Deus não faz acepção de pessoas. Então, olha, vamos ler esse texto aqui, ó, de João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Veja, só que esse vir a mim, gente, nós temos que olhar a Bíblia de uma maneira ampla, tá? Nós não podemos isolar o texto na Bíblia. Veja essa expressão que o comentarista usa aqui, ó. O Senhor não rejeitaria as pessoas, nem despreza quem o procura com sincero coração. Então, Deus faz acepção de pessoas? Não. Nem para salvar e nem para condenar. Seja quem for que crer e for batizado, será salvo. Quem for que não crer, já está condenado. Pronto. Entendeu? Então, tanto faz. Para o céu ou para o inferno, o que conta é a fé. Não é o status social, não é a cultura da pessoa, não é a conta bancária. Então, entende? Nesse sentido, não tem acepção de pessoas. Qualquer um. Não existe nenhum pecador que não possa ser alcançado pela graça de Jesus, desde que este pecador, seja ele quem for, se arrependa. Como também não existe ninguém que será favorecido diante de Deus por qualquer outra coisa, se essa pessoa desprezar a cruz, desprezar o amor de Deus. Ela pode ter o título que tiver, ela pode ter o status social que ela tiver. Não há acepção de pessoas. Os que creem para a salvação, os que não creem para a condenação. Então Jesus, ele demonstrou compaixão pelas pessoas, de tal maneira que ele se assentava com elas, ele caminhava com elas, ele escutava as pessoas, ele conversava com as pessoas. Por quê? Porque compaixão e misericórdia caminham lado a lado. E compaixão e misericórdia não é apenas um atributo que nós aprendemos com Jesus, recebemos, mas é algo também que nós precisamos compartilhar. A misericórdia deve ser compartilhada, não é? E o cristão vai além. A cultura humanista diz, olha, trate os outros como você deseja ser tratado. Não é isso que a cultura humanista diz? Ó, trate os outros como você deseja ser tratado. A Bíblia vai um pouquinho mais fundo. A Bíblia vai um pouquinho mais no fundo. Olha só o que a Bíblia diz. Filipenses 2 e 3. Nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual para as coisas dos outros. Olha só. Ou seja, não trate as pessoas do jeito que você deseja ser tratado. Trate as pessoas como Cristo lhe tratou. Trate as pessoas como Cristo as trataria. Entende? Trate as pessoas melhor do que você deseja ser tratado. Tá? Então é preciso que a gente entenda isso. Compaixão e misericórdia devem ser compartilhados. Aquilo que recebemos do Senhor, nós precisamos compartilhar. Por isso que nós temos que tomar cuidado para não negarmos aos outros a compaixão e a misericórdia, da qual todos somos feitos participantes. Olha só, terminando aqui o terceiro tópico, se você não se inscreveu ainda, ó, irmão, escreve aí, irmão. Estamos em Araraquara, estamos no hotel, podia estar dormindo e estou gravando a aula para vocês. Inscreva-se, ative as notificações, estou rouco, dá like no vídeo e deixa aí seu comentário, que é extremamente importante para nós, tá bom? Bom, ó, tópico 3, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Olha só, Jesus nos deixou a missão de anunciar ao mundo
a mensagem da salvação. E para que o mundo conheça a salvação, é preciso que a igreja não apenas pregue, mas também exercite a misericórdia para com os mais necessitados. Para isso nós precisamos atentar, prestar atenção com aqueles que mais precisam, né? Então, Jesus, ele pregava e ao mesmo tempo ele cuidava das pessoas. Veja que na multiplicação dos pães, a Bíblia diz que e Jesus, vendo as multidões que vinham até ele, e sendo já tarde, ele teve compaixão daquelas pessoas, ele sentiu compaixão daquelas pessoas, não é? E aí ele começa essa história da multiplicação dos pães, quando ele pergunta para os discípulos, e aí, tem alguma coisa aí para comer? O que Jesus está fazendo ali? Jesus está olhando, Jesus está vendo a necessidade das pessoas. Elas tinham saído de suas casas, das suas cidades, das suas aldeias, para ir até o deserto para ouvi-lo. Ele está dizendo, eu não posso dispensar essas pessoas sem uma alimentação, não é? Então, a igreja de Cristo, inclusive, ela muitas vezes se faz presente através desse cuidado com os necessitados. O cuidado com os necessitados, muitas vezes, é a abertura de porta para pregarmos o Evangelho, tá? Sem julgamentos. É muito comum ver pessoas julgarem aqueles que são alvos da sua misericórdia. Surgem perguntas do tipo, será que essa pessoa não fez alguma coisa errada para estar passando por esse problema? Ou então, será que essa pessoa precisa mesmo de ajuda? O fato é que quem pratica a misericórdia não deve se preocupar com julgamentos. Quem mente e abusa da misericórdia de Deus comete pecado ainda mais grave, tá? Eu tenho pensado muito sobre isso. O quanto que o nosso pré-julgamento tem nos impedido de ajudar alguém. A gente precisa entender que quando praticamos a misericórdia, quando ajudamos alguém, nós não estamos fazendo para aquela pessoa. Aquilo está sendo contado, aquilo está sendo anotado na nossa conta diante de Deus. É para Deus que estamos fazendo. Tudo que nós fazemos, nós temos que ter esta mente. Não é para aquela pessoa, é para Deus. Mas como é que eu faço para Deus? Fazendo para alguém. Entende? Então, lembra que Jesus disse assim, muitos sem saber hospedaram a anjos. Não é? Naquele dia, eu direi abertamente para muitas pessoas, olha, vocês me receberam. Quando é que nós te recebemos? Quando vocês deram um alimento para o faminto, quando visitaram os presos, quando alimentaram os órfãos, quando cuidaram das viúvas. Entende? Então, nós, quando fazemos algo, precisamos ter em mente isso, que não estamos fazendo necessariamente para aquela pessoa. Aquela pessoa é uma oportunidade que Deus nos dá de mostrar o quanto nós o amamos e somos gratos por sua misericórdia. Aquela pessoa que precisa de ajuda, independente do contexto, aí é entre ela e Deus. Aquela pessoa que está precisando de ajuda é uma oportunidade que muitas vezes Deus coloca no nosso caminho para nós mostrarmos que o amor e que a misericórdia que tanto falamos, pregamos e ensinamos não é apenas um discurso, é uma prática, é uma realidade no nosso dia a dia. E por último, quem pratica a misericórdia é recompensado. O exercício da misericórdia, além de ser uma qualidade cristã, é também uma semente que plantamos diante de Deus. Quem usa de misericórdia para com o seu próximo, certo dia também precisará de misericórdia e será atendido. Aqui eu concluo com, muitas vezes as pessoas ajudam alguém e depois reclamam de ingratidão. Porque as pessoas às vezes ajudam uma pessoa e quando elas precisam de ajuda, elas vão procurar essa pessoa. Mas a vida nos ensina que não funciona assim. A nossa ajuda para alguém, lembra? A gente está fazendo para Deus. Quando nós precisamos, muitas vezes, Deus vai usar outras pessoas. Deus vai colocar outras pessoas no nosso caminho, tá certo? Então nós precisamos exercitar a misericórdia porque nós fomos alcançados pela misericórdia. Não com o interesse de ser retribuído, não com o interesse de que a pessoa em algum momento vai nos devolver, Não. Nós precisamos exercitar a misericórdia em todas as áreas. Na área social, na área física, na área espiritual, nós vamos exercitar a misericórdia porque fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Amém? Queridos, forte abraço, obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.